nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Alô, cidadãos da Galileia, estamos de volta com mais um episódio do Branding em Tudo Podcast. O seu podcast de branding que passou por um hiato. Por motivos de férias. Finalmente, acabo de regressar da Disneyland, da terra do Mickey. Estava lá, passei 9 dias tentando descansar ao máximo, não criando nenhum conteúdo, não fazendo post, não fazendo stories. Eu estava realmente precisando descansar. Já eram 2 anos empreendendo na Influx & Co. E produzindo conteúdo para Instagram, e para LinkedIn, e para podcast, e atendendo cliente. E eu precisava muito ter esse momento de pausa, muito de respiro. Então, pra vocês que ficaram órfãos na semana passada de um episódio, temos de volta. Foi só uma semaninha, gente. Ficamos uma semaninha sem episódio, mas agora estamos de volta pra falar sobre ela, a renegada do branding, a expressão verbal. Expressão verbal é uma das disciplinas mais renegadas do branding. E eu vou te contar nesse episódio por quê. Mas antes, vocês já sabem que existe aquele momento clássico que eu falo que se você chegou, através da indicação do link de um amigo, a conhecer o Branding em Tudo Podcast porque ele te enviou no WhatsApp ou enviou no Instagram, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira. Eu tenho 13 anos de experiência em construção de marca. Já ajudei a construir marcas muito queridas no Brasil como Philips, Oracle, 99, Me Poupe, Ambev, Sankia, Cora e tantas outras marcas. E aqui a gente discute branding, a gente fala sobre construção de marca, a gente fala sobre teoria, técnica e também casos muito práticos. Então, se você gostar desse episódio, eu vou te lembrar no final para deixar aquelas velhas 5 estrelinhas no seu player favorito, para que o algoritmo entenda que esse podcast está subindo de posição e ele entre nos charts. E se você gostou ainda mais, você também assina. Ou seja, você coloca lá o follow na sua plataforma de streaming favorita para não perder um episódio sequer do Branding Tudo Podcast. O que vale lembrar que sobe toda terça-feira, 12h30. O de hoje é uma exceção, simplesmente por uma questão de férias. Eu voltei a trabalhar ontem, né, na segunda-feira, dia 12 de junho, quer dizer, 13 de junho. E aí estou na loucura ainda retomando e consegui só gravar agora, beleza? Então vamos lá falar sobre isso. Vamos falar sobre a expressão verbal. Expressão verbal, gente, é uma das disciplinas que eu acho que são as mais renegadas do branding. Uma das mais renegadas do branding. E vamos dar um contexto, né? Dentro do sistema de identidade de marca proposto pelo David Acker, a gente tem algumas dimensões que a marca precisa atender e existe uma dimensão chamada marca como pessoa. Marca como pessoa é a dimensão onde a gente começa a falar sobre valores e crenças, tom de voz e personalidade de marca. Então toda vez que a gente quer construir uma marca que tenha muita força, tenha muito posicionamento e que seja uma única marca na mente e no coração do consumidor, a expressão de marca é justamente aquilo que dá vida a tudo que você colocou no papel. Então quando a gente vai definir causas e valores de uma marca, né? É uma marca que acredita na diversidade, na inclusão, é uma marca que acredita na equidade de gênero. Quando a gente vai definindo, né, atributos de personalidade, uma marca inovadora, é moderna, ela quebra barreiras, ela é vanguardista. Quando a gente começa a definir esses atributos de marca, a gente precisa fazer com que isso seja expresso, tirar do papel e fazer com que o consumidor visualize esses atributos de personalidade. A mesma coisa também a gente tem com tom de voz. Então a marca tem um tom de voz professoral, didático, informativo, instrutivo, ou um tom de voz próximo, emocional, elegante, refinado. Todas essas características que fazem a parte verbal da marca, né, a personalidade, o tom de voz que a marca tem, também precisa ser expresso. Então, dentro do capítulo, né, lá para quem estuda comigo no Branding de Perto, Experience, a gente tem um módulo chamado expressão de marca. E aí eu divido em 2, a expressão de marca visual e a expressão verbal de marca. Expressão visual já sabemos, então toda a parte de logo, cores, ícones, fotografia, tudo isso compõe a expressão visual. E se a gente tem atributos como modernidade, vanguardista, tecnológica, isso se expressa na expressão visual. Expressa na expressão é ótimo, mas não tinha como fugir disso. Mas quando a gente vai falar de expressão verbal e tom de voz e linguagem, me parece que isso é uma coisa esquecida. E eu tenho recebido muitas DMs no Instagram de pessoas falando justamente que precisam de ajuda para transformarem a expressão verbal de marca em algo factível, para que a expressão de marca apareça nos posts, nos e-mails, no site, nas camisetas, nos brindes. E aí, gente, eu gosto de lembrar que a expressão verbal, né, quando a gente tá falando que é uma marca, ela é quase uma pessoa, né, a gente tem, inclusive, uma das dimensões do Acker é a marca como pessoa, né, acabamos de falar sobre isso, é porque a marca se assemelha a uma pessoa, ela tem comportamento, ela tem personalidade, ela tem tom de voz, tem linguagem. E eu falo que a expressão verbal é renegada porque no visual é aquilo que chama atenção pros nossos olhos, né, a gente vê, são as cores, são as formas, são as fotos, é o logo, é a embalagem, é aquilo que basicamente nos prende. Mas quando a gente vai falar da expressão verbal, me parece que tem uma negligência, parece que não tem uma necessidade, de fato,
fato de você conseguir traduzir em palavras a personalidade de uma marca. E aí é o grande problema de algumas marcas brasileiras, que visualmente tentam passar uma ideia, ser uma marca descolada, fã, divertida, pra cima, vibrante, e aí quando você vai ver, os textos são mornos, são sem graças, não chamam atenção, não fazem nenhum tipo de uso, né, de nenhum recurso de linguagem, de narrativa pra tornar essa personalidade mais forte. Costumo dizer que quando a gente começa a construir a personalidade de alguém, a gente só constrói a personalidade com base no que ela fala. Então, toda marca, quando ela quer se expressar, visualmente nós sabemos, mas a personalidade e a conexão emocional, ela só é gerada quando a gente tem um discurso, quando a gente tem um texto, quando a gente tem uma mensagem. E aí a gente começa a criar personalidade. Então, as marcas que conseguiram, de fato, fazer um trabalho excelente, aqui no Brasil, por exemplo, temos a After Hype. A After Hype, pra quem não conhece, é uma marca de papelaria que vende sketchbooks, planners, cadernos, né, cadernos de anotação, agendas, e eles têm uma linguagem dentro de um arquétipo. O arquétipo é o arquétipo do rebelde, né, e também um pouco do bobo da corte, mas quando você vai olhar a linguagem verbal da marca, a gente tem uma linguagem muito baseada no deboche, na ironia, no sarcasmo, e é isso que faz a marca ser o que ela é. Então, o slogan hoje da After Hype, inclusive, é feito com muita má vontade. Então, olha o nível de personalidade que a gente tem dentro dessa marca. Olha o quanto você, lendo o feito com muita má vontade, você já sabe muito do que esperar dessa marca, da personalidade que ela transmite. Inclusive, a expressão verbal, ela também ajuda a construir os atributos de autoexpressão, porque as pessoas que compram After Hype se identificam com o jeito irônico e debochado da marca, e é essa imagem que essas pessoas que compram os produtos querem passar para seus amigos ao redor. Então, no final do dia, a expressão verbal, ela tem um papel fundamental no posicionamento de uma marca. Ela não é simplesmente, é um manual de redação, é a maneira como a marca escreve. Não, é a maneira como a marca expressa a personalidade. E a gente não só tem uma negligência do ponto de vista de gestão de marca, dos brand managers, como também a gente tem uma falta de bons redatores que consigam usar do português, usar da linguagem brasileira, né, e conseguir usar desses recursos pra gente construir personalidade. Outra marca que vocês conseguem ver uma linguagem verbal muito bacana é a Dengo Chocolates, né? Quando você clica nos produtos no site, ao invés de ser nossos produtos, são nossos xodós. Dengo já é uma palavra muito carinhosa, ela só existe em português, ela passa afeto, emoção, intimidade, conexão, né? Eles usam bastante o recurso do diminutivo, nossos xodózinhos, né? Você consegue ver coisas que são mais carinhosas. Isso é um recurso de linguagem. E você começa a construir a personalidade da marca a partir disso. Quando a gente vai olhar, eu gosto muito do trabalho que a Rebu faz, né? A Rebu Work. Quem quiser pesquisar, Rebu_Work no Instagram. Eles desenvolveram toda a linguagem verbal da Dengo, da Nude, do leite de aveia, né? Desenvolveram a linguagem do Negroni, N45, da Rebel, de algumas marcas. E quando você vai olhar, cara, é uma linguagem muito específica para cada uma delas. Daí a linguagem da Dengo, muito mais emotiva, muito mais próxima, muito mais íntima. A linguagem da Rebel, como o próprio nome já diz, um pouco mais rebelde, um pouco mais ousada, um pouco mais questionadora. Quando você vai olhar o do N45, já é uma outra história. Então, eu fico muito triste, na realidade, quando eu vejo algumas expressões de marca e vejo que elas não têm um trabalho bem feito, né? Às vezes você tem uma marca que tem uma embalagem muito legal, tenta passar um conceito muito legal, mas os textos, eles são genéricos, são padrões. E algumas vezes as pessoas não entendem que são recursos pequenos que fazem com que a marca comece a ter personalidade. Uma coisa que eu gosto de falar, eu já falei isso em algum post, na realidade, no meu Instagram, mas a minha própria linguagem verbal, vocês conseguem notar algumas características de estilo e personalidade. Então, eu vou contar o segredo aqui. Vocês que estão ouvindo, vocês vão entender agora. Eu não vejo branding tudo, então agora vamos fazer um momento raio-x da minha expressão verbal. Existem algumas premissas que eu adoto, né, pra ter uma expressão verbal muito coerente com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que é uma marca, e eu me expresso como uma pessoa, né? Eu não sou um CNPJ, eu sou uma pessoa e eu tenho a minha maneira de falar, o meu jeito de se expressar. Mas isso precisa ser traduzido textualmente também. As pessoas que veem o Stories conseguem entender um pouco mais da minha personalidade, porque a gente tem o recurso do vídeo, mas quando eu tô fazendo um post estático no feed, como que eu traduzo isso? Então, a primeira coisa do meu traço, né, no meu tom de voz, é ter uma linguagem próxima. Eu quero ter uma linguagem de intimidade e de conexão. Então, o primeiro recurso, linguagem que eu tenho hoje, é escrever tudo em minúsculas. Quando a gente escreve tudo em minúsculas, a gente começa a transmitir essa sensação, esse sentimento de proximidade. As letras em maiúscula, elas têm um pouco mais de peso. Quando a gente tem pontuações, exclamações, quando a gente usa esses recursos, a gente dá um pouco mais de um tom mais autoritário, um tom um pouco mais imponente. Quando eu decido escrever tudo em minúsculas, eu simplesmente estou falando, olha, tô escrevendo aqui minúscula, isso tem uma conotação de intimidade, de carinho, de conexão. Isso é só um pequeno detalhe. Quando a gente vai olhar em relação a
escolha de palavras, né, e a maneira como se escreve, uma outra coisa também que é um aspecto de personalidade é que eu sempre tô entregando algumas gírias nordestinas. Então é muito comum vocês visualizarem alguns posts meus em que eu uso oxi, menino, como assim, nada a ver. São expressões que eu falo, né? Quando eu morava em Sergipe, principalmente, eu falava muito mais. Mas menino, é isso, né? Eu começo a trazer um pouco da minha raiz nordestina pra maneira como eu escrevo. Então tem algumas interjeições, tem algumas palavras que eu falo, tem algumas maneiras de falar que são muito características do Nordeste, porque eu também quero transmitir a minha raiz nordestina. Uma outra coisa, como dentro do meu tom de voz, eu também tenho uma didática e eu quero ter uma linguagem professoral, então o tempo inteiro eu estou fazendo recursos de professor ao explicar. Contextualizo, falo, crio um cenário, mostro, explico, né? Então eu nunca falo de um conceito. Quando eu falo assim, brand awareness é o conhecimento de marca. Eu estou criando consideração, awareness ou brand consideration. Em outras palavras, consideração de marca. Então eu estou sempre traduzindo termos de inglês para português. Toda vez que eu falo de algum recurso, né? Então falei do post da Balenciaga, que a Balenciaga usou o recurso de estranhamento. O que significa o estranhamento? Então entre vírgulas eu sempre explico, eu dou uma post ali colocando uma explicação para que as pessoas entendam do que eu tô falando. Então eu evito usar termos em inglês. Quando eu evito usar termos em inglês, eu valorizo bastante a cultura que a gente tem, a língua que a gente tem. Então eu quero tornar a linguagem acessível. Uma vez que eu quero ser acessível como marca, eu não posso usar termos em inglês. Eu evito usar termos em inglês. Então vocês percebem que quando eu tô relacionando sempre a expressão verbal, eu tô também tendo traços de personalidade, tendo traços de atributos de marca, traduzidos na expressão verbal. Pode parecer bobeira, mas é essa a maneira como a minha marca, quando eu não estou falando em vídeo, consegue se expressar e se conectar de acordo com a minha personalidade com as pessoas. Quando eu chamo as pessoas de cidadão da Galileia, quando eu crio esse nome, né, eu tô fazendo uma brincadeira. Galileia é engraçada, é divertida, é fã, cidadãos, eu tô falando que é uma comunidade. Hoje mesmo eu fiz uma convocação, falei, atenção, cidadãos da Galileia, preciso de vocês. Então eu tô criando um senso de comunidade através da linguagem verbal. Eu poderia passar horas aqui falando sobre detalhes, né, sobre como eu tomo um cuidado de linguagem para conseguir traduzir a minha personalidade. Mas se vocês começarem a olhar com um olho de raio-x, comecem a perceber que algumas marcas têm traços bem específicos, né? A Dengo é um excelente lugar para olhar. Quando eu falo, né, que eles chamam de nossos xodós, por que eles escolheram a palavra xodó para falar dos produtos, né? Qual é o significado de xodó? O que isso transmite, né? Quando eles escrevem em minúsculo também, em algumas partes do site, por exemplo. Então você consegue ver um pouco dessa intimidade, dessa conexão, a maneira como eles acreditam, né? Ao invés de eles escreverem nosso propósito, é nossa visão de mundo, né? Quando eles querem falar missão da empresa, onde queremos chegar, você tem uma tradução, é menos dura, é menos corporativo. Eles tentam passar uma atmosfera de mais comunidade, relacionamento. Então, quando a gente vai olhando para cada um desses aspectos, a gente vai entendendo que a expressão verbal, ela tem um papel fundamental na criação de personalidade. Gente, é através da escrita. Não tem jeito, a gente só cria personalidade de marca através da escrita. Você pode ter um vídeo bem colorido para falar que você é pop, uma marca da cultura pop. Você pode ter personagens, né? Quando você tem ali, coloca fundos coloridos, coloca Jojo Todinho, coloca Sandy, coloca Thelminha. Legal, você vai passar de que você é uma marca que de fato se preocupa e tá tentando se conectar com a cultura pop. Mas quando você não consegue escrever, né? Imagina todo esse vídeo e você fala, prezados senhores, sejam bem-vindos à empresa tal. Só o uso do prezado já matou, sabe? Só a maneira como você colocou senhores. Senhores não é uma palavra pop fala, né? Quando você tem uma marca, tem uma marca que eu adoro, eu já falei isso nos stories, que é o Pão que o Viado Amassou. O Pão que o Viado Amassou é uma marca que tem a causa LGBT super forte, né? Olha o nome da empresa. Então o naming já passa pela expressão verbal. A expressão verbal vem pra traduzir um pouco dessa essência. Então chama o Pão que o Viado Amassou. Quando você vai ler os posts deles, eles usam bastante expressões do meio LGBT. Nhaí, mona, POC. São expressões dentro do vocabulário LGBT que são facilmente reconhecidos por quem é LGBT. E isso dá uma personalidade engraçada, divertida, se conecta com a audiência, que conhece o que a audiência precisa. Então comecem a perceber que as marcas que têm muito sucesso, que conseguem se posicionar muito bem, têm um estilo de linguagem próprio. Tem marcas, inclusive, que criam nomes dos seus produtos que são únicos. Ao invés de, né, o Starbucks, eu já falei isso uma vez, eu falo isso pros alunos do BDP também, né, o Starbucks não chama de pequeno, médio e grande os seus cafés. Eles chamam de tall, grande e venti. São palavras que eles inventaram para dizer pequeno, médio e grande. E é uma expressão verbal proprietária, particular deles. É a maneira como eles criaram para batizar os seus nomes.
nomes. E aí você não existe um café Venti no Café Suplicy. Não existe um café do tamanho Venti na Offner, em São Paulo. Então, isso é também uma das maneiras de você criar um posicionamento único na cabeça das pessoas, criando o seu próprio universo verbal. Tem um case da Ana Couto, eu compartilhei esses dias, da Happy Eggs. Happy Eggs são os ovos felizes. Os ovos felizes, a Happy Eggs, ela tem uma premissa justamente de criar... os ovos que são dessa marca, eles são de galinhas criadas fora de gaiolas. Por isso que eles chamam de Happy Eggs. E aí tem uma coisa no texto que eu amo. O Happy Eggs, o primeiro chama Happy Eggs, galinhas livres, porque elas são criadas, de fato, não estão criadas em gaiolas. E aí a primeira frase, quando você acessa o site, é delícia de ser soltinho na vida. Então, olha que legal você falar ser soltinho. Então tem um diminutivo para ser conectado, com carinho. Delícia de ser soltinho na vida, é uma linguagem informal. E aí tem uma coisa que eu amo, que eles fazem alguns jogos de palavra. Então tem umas peças que eles colocam um ovo no centro e colocam ô vontade. O outro é deliciovo. O outro é apetitovo. Então olha que legal, né? Você consegue brincar com o produto, criar uma linguagem divertida, fazer uma conexão com o produto no centro e você consegue criar uma linguagem única. Quem você conhece de uma marca de ovo que você compra no supermercado hoje, que tem uma comunicação amarela com azul, rosa com vermelho, laranja com verde e você tem o ovo no centro da peça escrito ô vontade, com vários Os, né, escritos ali, ou delicioso embaixo do ovo. Qual marca você conhece? Você não conhece nenhuma, a não ser essa. E aí quando você vê essa peça lá na frente, num ponto de venda, você compra, você simpatiza, você acha engraçado, na sua próxima visita, quando você encontra essa peça novamente, você já sabe de qual marca é. Então você consegue criar um posicionamento, inclusive através da linguagem. Tem marcas que são muito conhecidas pela linguagem. A After Hype é uma delas. É conhecida pela linguagem. Você não compra o caderno porque as folhas são legais, porque a qualidade da capa dura. Não, isso também faz parte. Mas você compra porque as capas são divertidas. A embalagem é engraçada. A maneira como eles constroem o produto, eles deixam de uma maneira bem debochada. E você compra pela linguagem. Você não compra pelo acabamento, simplesmente. Então, nesse processo, a minha recomendação para todo mundo que quer construir uma marca única na mente e no coração do consumidor é invistam num bom redator. Chamem bons redatores para criar o universo verbal de marca. O universo verbal de marca, a gente não tá falando que é um manual de marca, não é um manual de redação, então você deve escrever assim. A pontuação não é um manual de redação, é um guia de estilo. É como a marca deve escrever do ponto de vista de estilo de escrita. O manual de redação é outra história, mas o manual de identidade verbal, ele contextualiza as pessoas do tom de voz, o tipo de linguagem que a marca quer ter e o estilo de escrita. Então tem alguns manuais de identidade verbal, inclusive já deixo aqui o exercício. Entre no Google, coloque manual de identidade verbal, que vocês vão conseguir ver alguns manuais da Vale, da Oi, eles estão disponíveis, são excelentes exemplos que vocês podem acompanhar e ver como são construídos manuais de identidade verbal. Mas existem alguns manuais de identidade que inclusive colocam as maneiras como você deve usar as saudações. Então se você vai falar oi, olá, ou prezado, se você vai despedir, como você se despede? É um abraço, um cheiro, um beijo? O que você vai escrever? Isso é super importante para orientar não só a criação de peças em social media, mas também orientar os e-mails de transação, o seu script de atendimento por telefone, por WhatsApp. Isso é super importante para guiar todo mundo, né? E então, eu já tive algumas marcas que eu trabalhei que tinha esse painel de saudações, então como a gente se despedir, como a gente, de fato, começava uma conversa, a maneira como a gente escrevia contrações. Então, a gente escreve VC ou escreve você? A gente escreve pra ou a gente escreve para? Tudo isso estava no manual de identidade verbal. De novo, não é um manual de redação, mas esses eram os casos de uso que também poderiam mostrar a informalidade da linguagem. Então, quando você tem uma empresa séria, por exemplo, que tem alguns atributos de segurança, confiança, você não pode escrever pra, você não pode escrever VC, você não pode usar gíria. Quando a gente fala de manual de identidade verbal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça também é sempre essa coisa mais fun, mais divertida, mais engraçada, com mais personalidade. Mas existem as marcas que precisam construir atributos de confiança e segurança, por exemplo. E aí a linguagem precisa ser mais tradicional, mais quadrada, mais conservadora. E aí isso é muito bom também de você ter a sua forma de escrever conservadoramente falando. Então, imagina que você tem uma empresa, um banco, mesmo ele sendo digital, mesmo ele sendo moderno, ele precisa construir atributos de segurança e confiança, porque a gente tá falando sobre dinheiro, a gente tá falando sobre as pessoas confiarem naquela instituição para deixarem o seu dinheiro guardado. Então, o Nubank tem uma linguagem divertida, tem uma linguagem fun, a gente já viu isso, mas em um dado momento, quando eles estão falando sério, eles modulam a linguagem. O que é outro tema também que a gente pode abordar aqui no podcast. A linguagem, ela é fun, mas ela é fun em todos os momentos que a marca tem interação com o consumidor? Não. Quando você tem um consumidor revoltado que o seu dinheiro sumiu da conta, você não vai colocar: oi, amigo, tudo bem? Bom dia. Que bom que você entrou em contato com a gente. O roxinho está feliz por você estar falando conosco. Não, a gente entende que aquele momento exige uma linguagem mais sóbria, mais neutra, que a gente está falando de um consumidor revoltado, então falando de uma solução de um problema que envolve dinheiro, por exemplo. Mas você perde a
característica de personalidade do Nubank? Não. Pensa que os atributos de simplicidade e de descomplicação que o Nubank trabalha, eles vão aparecer no mesmo momento que a gente tem um consumidor revoltado. Então, se ele tá falando assim, meu dinheiro sumiu, vocês não valem nada, vocês me roubaram. Eles vão ter uma linguagem sóbria. Então, olá, Galileu, tudo bem? Obrigado por entrar em contato com o nosso central de atendimento. Verificamos aqui que sim, de fato, seu dinheiro sumiu. Pedimos desculpas pelo ocorrido, mas, vamos resolver rapidamente. Clica aqui, faz isso e tem o seu dinheiro de volta. É simples, é rápido, é prático. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Um abraço, Nubank. Então, quando você tá falando desse jeito, você tá sem arrodeios, sem complexidade, sem techniquez, sem banquês, sem nenhum tipo de linguagem que dificulta e passa uma sensação, por exemplo, de tradicionalismo e de burocracia. Então, vocês percebem que mesmo na modulação, mesmo quando a gente precisa ter uma linguagem mais específica para um caso específico, por exemplo, você também pode ter o seu atributo de descomplicar, de simplicidade, de leveza na linguagem. O que você tem que é modular o tom para você não passar desse ponto. E aí a gente já entra em outro tópico que é super complexo. Como você orienta a pessoa que escreve o post, a pessoa que escreve o e-mail, mas também um vendedor de uma loja? Como você orienta o atendimento ao cliente por telefone, o atendimento presencial? E é por isso que os manuais de identidade verbal são super necessários. Não só do ponto de vista de como você deve escrever, mas trazendo exemplos também. Trazendo do's and don'ts, ou seja, coisas que você pode fazer, coisas que você não deve fazer. Coisas que a marca não entra, né? Os seus pilares, como ela deve trabalhar do ponto de vista de linguagem. Então, se você tem um atributo de simplicidade, você não pode usar linguagem difícil. Se você tem um atributo de facilitar e democratizar o acesso, você não pode usar termos em inglês. São essas coisas que, de fato, conseguem orientar e fazerem com que o seu time de atendimento, de social, de e-mail, de telefone, de loja física, consiga sincronizar numa linguagem que, obviamente, ela não vai ser pasteurizada. No recrutamento, quando você vai trazer um vendedor de uma loja, ele não vai falar igual a todos os vendedores, mas minimamente, quando você dá um treinamento de identidade verbal, ele vai entender, eu não posso ser formal demais, eu não posso simplesmente falar tal palavra, eu devo evitar tal coisa, eu devo evitar o gerúndio. As grandes diretrizes, e é por isso que o manual existe, elas vão estar ali para orientar todo mundo. E aí, de novo, por isso que eu falo para investir num bom redator que saiba fazer uma expressão verbal. Porque existe um papel de posicionamento de marca, como a gente já discutiu aqui no começo do episódio, existe um papel necessário do redator de conseguir traduzir isso num manual que seja compreensível para pessoas que não são da publicidade, não são do marketing, e ao mesmo tempo você ainda ter um guia passo a passo prático para quem tá lendo o manual. Às vezes não vai ter um treinamento presencial físico, não vai ter um facilitador ali treinando a linguagem verbal. Algumas empresas contratam alguns facilitadores para isso, mas outras mandam um PDF e pedem para você ler. Então o PDF tem que ser o mais completo possível, tem que ser quase um livro, né? Quando a gente chama de guidebook ou guia, né? Guidebook ou manual de identidade verbal, é justamente para que ele seja um documento que ele se resolve nele mesmo, que você consegue visualizar. Então, minha gente, falando de expressão verbal, falando que ela é a renegada do branding, o que eu peço encarecidamente, então quando vocês forem criar uma marca, não deixa a linguagem ao lado, não deixa essa linguagem ser colocada em segundo plano. Traga um bom redator, traga uma boa agência com equipe de redação de texto que consiga traduzir essas suas características de personalidade de marca num texto, e principalmente contratem alguns redatores, às vezes, para dar um treinamento, né? Treinar aqui, fazer um workshop de redação. Para quem justamente trabalha com produção de conteúdo dentro da empresa, seja por e-mail, seja por Instagram, por Twitter, o que seja, fazer oficinas, pedir para as pessoas transformarem textos duros em textos adequados à marca, né? Fazer um checklist, quando você coloca ali, 5 critérios que um texto precisa atender para ficar on branding, ou seja, para ficar dentro do branding que a gente definiu para a marca, dentro da personalidade. Um guia prático. Então, olha, o meu texto está usando diminutivo? Tá. Então, ótimo. Isso está passando a ideia de intimidade e conexão. 2, o meu texto está evitando palavras em inglês? Perfeito. Então, check. O meu texto está usando contrações para VC. Beleza, check. Então, então esse texto está aprovado, você consegue usar e vai traduzir a nossa linguagem de uma maneira muito simples. Beleza, show de bola. Então, isso faz com que a marca comece a ganhar um posicionamento único no mercado. As marcas que eu mais admiro são marcas que têm textos mais ousados, textos mais questionadores, textos que te fazem parar pra pensar, fazem parar pra ler. A máxima de que a gente não tá lendo, ela é um pouco questionável, né? A gente tem falado de uma evolução das pessoas, né? A gente tá consumindo muito vídeo, a gente tá ouvindo muito canal auditivo, e quando a gente vai pra texto corrido, a gente vai pra post, pra feed, pra legenda de post, a gente não lê. As pessoas não leem. De fato, existe um comportamento onde as pessoas estão diminuindo o seu tempo de atenção. Então, quando você vai ver, por exemplo, a história das fake news, é isso, né? Você tem uma pessoa que lê a manchete, fala, nossa, como assim? E passa pra um amigo, ela nem clica no link. Mas não é que ela não gosta de ler, ela simplesmente não quer gastar tempo pra isso, energia pra isso, pra abrir um link, ler uma notícia que às vezes tem lá, sei lá, 60 parágrafos pra você entender o que aconteceu. Mas quando você fala na publicidade,
necessidade de um texto mais autoral, provocativo, mais único, um pouco mais identitário, bons textos sempre vão fazer as pessoas pararem pra ler. Eu nunca vou abrir mão disso. Boas chamadas à ação, bons copies, né, como a gente chama algumas vezes, uns copies bem feitos, que trabalham bem a linguagem, como esses que eu falei agora da Ana Couto, né, o Apetitovo, o Deliciovo e tal. Eles chamam a atenção, eles são engraçados, são divertidos, então as pessoas vão ler, elas vão parar pra ler. O que a gente tá vendo hoje é sim, uma saturação de textos muito ruins em que as pessoas não estão a fim de gastar mais energia com isso. Então, por favor, invistam nisso. A expressão verbal é aquela que vai trazer personalidade pra marca, eu já falei isso durante o episódio todo. E principalmente, tenham personalidade. Eu tô doido pra trabalhar com uma marca que use palavrão, que seja controversa, que questione através da linguagem, que faça trocadilho. Eu tô doido pra trabalhar com uma marca assim, mas eu vejo que falta um pouco de ousadia também, né? As marcas com os arquétipos mais rebeldes, mais bobo da corte, elas quase não aparecem mais. Pela situação que a gente tá vivendo social, né? Obviamente, para as marcas têm medo de serem canceladas, serem mal interpretadas, de fato caírem virarem um meme negativo ali e viralizarem com uma linguagem ruim, né? Existem marcas aqui em São Paulo, eu não lembro exatamente qual é o nome dessa hamburgueria, mas tinha uma hamburgueria com arquétipo rebelde também, que eles usavam as ofensas dos clientes, né? Os clientes pediam pra mudar o ponto do hambúrguer, e a casa falava, não mudamos o ponto do hambúrguer. E aí, quando o cliente reclamava no Google, dentro do Google, né, nos comentários, por exemplo, falando, o lugar até que é bonito, mas eles não mudam o ponto da carne. Eles imprimiam esse depoimento, transformavam no quadro e colocavam lá, lista de elogios. Porque eles queriam falar assim, quando as pessoas falam que a gente não muda o ponto da carne, é um elogio pra nós. E aí tinha esse texto numa parede. Então você vê que existe um questionamento, existe um incômodo, existe um estranhamento. E eu sinto falta de ter marcas que provocam essas sensações. Aqui é o exemplo do rebelde, obviamente, mas a gente tem marcas que conseguem provocar mais sensações, seja no bobo da corte, seja no explorador, seja no aventureiro. Você consegue, no mago, no cientista. Trocadilho a gente quase não vê, brincadeiras de linguagem, neologismo, assim, são recursos da língua portuguesa que a gente vê passar batido. Então, se vocês tiverem a oportunidade de criarem marcas com uma identidade verbal muito única e muito forte, criem que vocês vão chamar muita atenção. As startups já aprenderam sobre isso, mas no final do dia elas acabam também, em algum momento, caindo naquele velho lugar de ter um texto mais genérico, né? O kit da startup, ilustração, fundo colorido, foto de pessoas sorrindo e um texto genérico cheio de emoji pra falar que ele é descolado. E não é isso, não é isso. Linguagem verbal não é isso. Beleza? Estamos chegando aqui ao fim do Branding Tudo Podcast, o episódio da linguagem verbal, a renegada dentro do branding. Se você gostou, deixa suas 5 estrelinhas no seu player favorito. Manda o link pra esse podcast pra pelo menos 3 amigos escutarem e aprenderem mais sobre expressão verbal. E não esquece de dar o seguir para que você continue acompanhando todas as atualizações às terças, 12h30. E com isso a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço demais, vindo direto da terra do Mickey, parando em São Paulo para fazer esse episódio especial para vocês, saindo um pouquinho atrasado, mas eu sei que vocês vão me perdoar, beleza? Um grande abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.